Hoje nós vamos para a última reflexão da série Compaixão, a resistência do Filho de Deus. E eu, assim como os outros encontros, espero que a mensagem, através do Espírito Santo, chegue ao seu coração para que você se converta um pouco mais aos passos de Jesus, à imagem de Jesus. Durante esse mês, quem me acompanhou, ou via internet, ou presencial, sabe que eu lancei um olhar um tanto quanto difícil e duro. Apesar do tema ser compaixão, eu lancei olhar para processos misóginos, preconceituosos, violentos, a partir inclusive da identidade de Jesus, tentando olhar para tudo isso a partir da identidade de Jesus. E confesso que não foi nada fácil. Confesso que recebi algumas, não foram poucas, algumas críticas. E fiz isso apenas com um desejo no meu coração. Fiz isso não para gerar nenhum transtorno, para causar alguma questão de incômodo singelo. Não, fiz isso porque tenho na minha percepção e na minha espiritualidade que o caminho da compaixão de Jesus nos apresenta uma conversão diante de todas essas questões que eu acabei de dizer. E você há de convir comigo que questões como estas que eu mencionei agora, de preconceito, violência, intolerância e por aí vai, questões como essa enfraquecem a nossa esperança. Elas minam a nossa esperança. Não sei a sua, mas eu preciso lhe dizer que a minha, às vezes, é minada com questões como essa. Então, na busca de tentar fortalecer a nossa esperança, de reanimar a nossa esperança, eu quero hoje falar exatamente sobre isso, esperança. Disse inclusive na chamada que fiz no Stories do Instagram, usei a seguinte expressão: e quando a esperança morrer, o que fazer? E é sobre isso que quero pensar hoje. Victor Hugo dizia que a esperança é uma memória que deseja, uma memória desejante. E eu acho essa frase linda, é muito bonita. Esperança é uma memória que deseja. Mas e quando ela morre? O que nós podemos fazer? Dizem por aí, há um dito popular que ela é a última a morrer. Mas e quando ela morre? O que nós podemos fazer? Buscando essa resposta, eu quero te convidar para você abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7, do verso 11 ao 17. Abrir ou acessar aí no seu app a Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 7, do verso 11 ao 17. Eu, assim como o Vili, tenho o hábito de ler na Bíblia a mensagem, que talvez seja um pouquinho diferente da sua. Hoje vou ler, assim como fiz na segunda reflexão da série, se não me falha a memória, vou ler a história de uma mulher, a relação de uma mulher com Jesus, a propósito, inclusive, porque entendo que, diante de tantos processos preconceituosos, é sempre importante trazer para a cena o que parece ser frágil e que Jesus mostra outra coisa. Lucas, capítulo 7, do verso 11 ao 17, diz assim: Jesus resolveu visitar uma cidade chamada Naim. Seus discípulos estavam com ele.
e uma multidão imensa os seguia. Quando se aproximavam da cidade, viram que estava passando um funeral. O filho único de uma viúva ia ser sepultado. Quando viu a pobre mãe, cheio de compaixão, Jesus lhe disse: não chore. Em seguida, tocou no caixão. Então os carregadores pararam. Foi aí que Jesus lhe ordenou: jovem, levante-se. Na mesma hora, ele se levantou e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos perceberam que havia ali um santo mistério. Deus estava agindo no meio deles. Foram tomados por um temor reverente, mas não podiam conter a explosão de alegria. Não paravam de falar: Deus está de volta. Ele olhou para as necessidades do seu povo. As notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país. Amém, até aí. Baixe sua cabeça, vamos ter mais um tempo de oração. Jesus, que nessa noite, na última reflexão dessa série, nós possamos também escutar a sua voz. Que hoje à noite nós possamos também perceber a sua presença. E que ela seja constrangedora, que ela seja estimuladora, que a sua presença e a sua voz seja restauradora. Que hoje, Pai, nós possamos sim ter a nossa esperança reavivada, e é assim que eu te peço no seu doce nome. Amém e amém. Eu gosto muito de refletir e pensar sobre esperança. Eu gosto muito de cantar sobre esperança, gosto muito de anunciar a esperança. Gosto tanto que há algum tempo, há alguns anos, tem um evento aqui na Bethesda, chamado Acústico, que os jovens cantaram uma música chamada Esperança. E eu queria repartir um trecho, uma parte dessa música, de um grupo chamado Aliados. Diz assim a música: enquanto ela estiver aqui, ainda haverá o amor. Com ela, eu estou feliz. Com ela, eu enfrento a dor. Não adianta fugir, não adianta chorar. E se um dia ela sumir, nada mais irá sobrar. Sonhar, viver e todo dia agradecer e rezar para você ser a última a morrer. Essa música faz coro ao ditado que eu mencionei. A esperança é a última que morre. Contudo, no texto que nós lemos juntos, nós podemos perceber que, de repente, a última esperança da viúva dessa cidade chamada Naim morreu. De repente, num estalo, num instante, a esperança se foi. E talvez isso também aconteça com você, ou esteja acontecendo com você. E você se pergunta: e agora? E agora? O que fazer? Se você estudar um pouco sobre a tradição judaica, se você ler um pouco sobre a tradição judaica, você vai perceber que a cultura judaica é patriarcal. Você irá perceber que majoritariamente as mulheres hebreias queriam de alguma maneira encontrar um bom homem para casar. Porque dessa maneira elas teriam segurança. Elas teriam um lugar ou uma pessoa que lhes daria tranquilidade. Se você ler um pouco sobre a cultura judaica, você também irá perceber que um dos desejos das mulheres era ter um filho homem, porque ele daria continuidade à família e caso algo acontecesse com o seu marido, elas teriam alguém que poderia cuidar delas. Por quê? Porque uma sociedade patriarcal,
onde a mulher não tem autonomia, não tem o direito de ser o que ela quiser. Então eu preciso dar esse desconto para essa história, por isso inclusive estou fazendo essa breve introdução. Demos um desconto a esse contexto cultural, patriarcal. Demos o devido desconto a essa visão de mundo que parece inclusive arcaica para alguns, mas preciso ser sincero que para outros nem tanto, inclusive hoje. Mas demos o devido desconto. Demos esse desconto. Ou seja, uma mulher viúva, sem um marido e sem um filho, nesse contexto, se torna, de alguma maneira, apenas estorvo, objeto, que atrapalha o progresso da vida. Uma mulher, nesse contexto, se torna simplesmente algo inanimado, que não deixa o fluxo acontecer. E por que eu disse o devido desconto? Porque aí nós precisamos contextualizar, trazer para o nosso momento, trazer para a nossa história, trazer para nossas realidades. Dado esse devido desconto, eu quero olhar por outra perspectiva. Porque, apesar de o texto não relatar, por associação, eu tenho a impressão que essa mulher com o seu marido e o seu filho tinha uma boa vida. Como muitas pessoas no nosso tempo. Eu tenho a impressão que essa mulher com o seu marido e o seu filho estava construindo uma história bonita. Mas, de repente, a esperança escapou pelos dedos. De repente, num momento inesperado, a contrariedade chegou na porta, na vida, na história, e ela perde a sua base, a sua estrutura. Ela perde o fio de esperança. Ela perde a centelha que lhe trazia dignidade, porque é exatamente isso o contexto. Um marido, um filho, dava dignidade àquela mulher. E talvez você me diga o seguinte agora, Will, e o que isso tem a ver com a nossa realidade? Nós estamos tão longe disso. Acho que nem tão longe. Porque há fios, centelhas de esperança, que hoje, atualmente, nos dias atuais, são tiradas de algumas pessoas. A centelha de dignidade é roubada de algumas pessoas. A centelha de dignidade é tirada, então a vida se esvai, se perde sentido. Hoje, nos dias de hoje, nós precisamos constatar uma triste realidade, que para muitas pessoas a esperança está sendo tirada, roubada. Então essas pessoas, assim como esse contexto, como essa história, como essa mulher, começam a não passar de estorvo, obstáculo, empecilho, entrave para o progresso. E eu preciso lhe dizer, que quando olho para Jesus, a forma como ele lida com este aparente entrave é muito diferente da forma como muitos de nós, muitos cristãos, muitas autoridades tratam. Pessoas têm sim o seu fio de esperança cortado. Tem o seu direito de ser gente,
o direito humano de ser gente, de se perceber gente roubado. Diante dessa dura constatação, essa dura realidade, nós precisamos, sim, afirmar com todas as letras que em alguns instantes, em alguns momentos da história, para algumas pessoas, a esperança morre. Então, o que fazer? Primeiro ponto que eu gostaria de deixar para você diante dessa realidade é para que você faça assim, mas também estimule a quem de alguma maneira teve a esperança roubada, acione a fé e guarde o seu coração. Diante de uma realidade cruel e perversa, acione a sua fé. Aposte todas as suas fichas no que vale a pena. Ao nos depararmos com tanta violência, ao nos depararmos com os dramas das nossas realidades, com a nossa realidade atual. Não sei você, mas eu fico com a sensação que caminhamos a largos passos para o fundo do poço, para a lona. Caminhamos a largos passos para um inferno existencial, onde já não se mais olha, observa, cuida do humano, mas o que vale é o progresso. Progresso. Diante dessa tal realidade, nós constatamos que caminhamos a largos passos para um inferno existencial na vida de várias pessoas. Às vezes eu fico inclusive com a sensação de que fazemos isso quase que de forma social e coletiva. Então nós vamos caminhando, eu não sei você, mas quando eu vou constatando isso, vou percebendo isso, expressões como agora não tem mais jeito surgem no meu coração. Preciso ser sincero com você. Expressões como não tem mais uma solução aparece no meu coração. Expressões como a última esperança, a última que morre, está assim desfalecendo, aparece no meu coração. E talvez você esteja vivendo isso. Talvez não você, mas você conheça alguém próximo, bem próximo de você, que esteja vivendo essa realidade, de uma esperança que está desfalecendo, de uma esperança que morreu, assim como viveu a viúva de Naim. Talvez você esteja vivendo uma história que mais parece um funeral do que a própria vida. Talvez você esteja dando passos e percebendo que o cortejo, a caminhada da sua vida, da nossa história, inclusive enquanto sociedade, mais parece um funeral do que uma vida cheia de exuberância, onde as conjunturas atuais lhe tiram, roubam aquilo que te traz um pouco de dignidade, onde as conjunturas atuais tiram, roubam aquilo que traz um pouco de dignidade para a gente, inclusive que não é vista pela maioria. Então, diante disso, talvez a sua vida esteja sendo algo que traz o lamento, a dor, a amargura, o sofrimento. Talvez os seus dias, ou os dias de pessoas que estão próximas de você, começam a trazer o gosto amargo da indignidade na boca. Talvez, inclusive, isso mostre que a sua história, ou a nossa história, inclusive, enquanto sociedade, esteja muito mais próxima da morte. Se assim o for, quero lhe deixar um conselho. Acione sua fé e guarde o seu coração. Reafirmo, aposte todas as suas fichas naquilo que é sagrado.
E aquilo que nos move é sagrado. O que eu quero dizer com isso? O amor é sagrado. Aliás, eu preciso dar um glória a Deus pelo nosso irmão estar com a camiseta ali, que para mim é um lema. A minha religião é o amor. Nós precisamos guardar todas as fichas, colocar todas as fichas naquilo que de fato é sagrado, o amor. E por que digo isso? Porque quando nós colocamos todas as nossas fichas no amor, nós estamos colocando todas as nossas fichas num Criador, porque Ele é amor. Então guarde toda a sua ficha, acione sua fé e coloque toda ela no amor. Essa é a fé de Jesus. A fé de Jesus não foi aquela que apostou em dogmas, numa lei estruturada. Não. A fé de Jesus é aquela que apostou toda a sua história, todos os seus dias, todo o seu fôlego, todo o seu movimento e expressão no amor. Essa é a fé de Jesus. A fé de Jesus é aquela que colocou tudo o que tinha dentro de si numa atitude chamada amor. Acionar essa fé, a fé que Jesus nos aponta e nos mostra, é a oportunidade de eu e você nos darmos conta, percebermos, experimentarmos o amor que vem na nossa direção. Quando nós apostamos todas as nossas fichas nisso, quando nós colocamos todas as nossas fichas, quando nós pegamos a nossa fé e colocamos tudo nisso, saiba, nós perceberemos, conseguiremos experimentar uma experiência de ter o amor caminhando na nossa direção. Acionar a fé e guardar o coração é a possibilidade de mudar a vida de uma forma radical, de transformar o que parece um funeral numa reconstrução, numa restauração. Apostar as fichas no amor é de alguma maneira transformar choro, como diz a Bíblia, em alegria. Isso sim é o caminho de Jesus. É a possibilidade de nos depararmos, nos encontrarmos com Ele, Jesus de Nazaré. E como é que Ele se apresenta, Will? Ele se apresenta exatamente nas expressões de amor que existe entre a humanidade. Qual expressão, Will? Toda e qualquer expressão de amor expressa Jesus, Deus. Não são algumas. Toda expressão de amor apresenta Jesus de Nazaré para a humanidade. Apostar as nossas fichas nisso é a viabilidade que a vida eterna aconteça. Apostar as nossas fichas nisso é a viabilidade de encontrar aquele que liberta cativos e restaura pessoas oprimidas. Apostar as nossas fichas nisso é acionar a fé do Filho de Deus. É acionar a fé daquele que foi capaz de lutar contra toda a crueldade, contra toda a indiferença, contra todo o preconceito, manter a sua integridade. Tomei um susto agora. Manter a sua integridade, exalar generosidade, e isso viabilizar vida eterna. Apostar as nossas fichas nisso é sim nos depararmos com aquele que luta por nós, que luta pela humanidade, aquele que luta pelos marginalizados e inferiorizados, aquele que luta com quem parece estorvo. Apostar a nossa ficha no amor é sim nos deparar com aquele que não se importa tanto com o progresso e com a ordem
mas que apresenta algo chamado graça. A maior revolução já percebida pela humanidade. A maior subversão já apresentada à humanidade. Uma subversão que apresenta a vida como sendo algo primordial, principal na história. Ter sim essa atitude, acionar essa fé, é de alguma maneira colocar os passos de Jesus, a expressão de Jesus, ainda para caminhar. Então, deixa eu lhe dizer a você, amigo e amiga, mesmo que você esteja pensando, estar num mato sem cachorro, essa é uma expressão que meus avós adoravam usar. Mesmo que você esteja pensando estar num mato sem cachorro, numa sinuca de bico, mesmo que você esteja com a sensação de estar sozinho ou sozinha no sofrimento, lembre-se que assim como disse o profeta Isaías no capítulo 49, mesmo que uma mãe esqueça do seu filho, ainda assim, o Senhor, o amor, jamais se esquecerá de você. Então, saiba, toda a expressão de amor apresenta sim um Deus encarnado. E essa é a notícia, que Deus nunca se esquece da humanidade. Porque se tem algo que nenhum progresso pode parar, são as expressões e relações de amor. Se tem algo que o progresso e a ordem não consegue conter, são as expressões e relações de amor. Essa é sim a apresentação de que Deus está entre nós, vivendo entre nós e não se esquece de nós. Segunda coisa que eu gostaria de deixar para você hoje à noite. Quando a esperança morrer, quando a esperança escapar pelos dedos, quando você tiver a sensação que tudo foi para o espaço, resista sim com o coração em Deus. Eu não sei se você se deu conta, mas no texto que nós lemos, Jesus se aproxima da mulher, da viúva. Ele se aproxima dela e o texto diz que ele é tomado pela compaixão. Aliás, há uma tradução mais clássica que diz que Jesus é tomado pela íntima compaixão, algo quase que visceral, de dentro, que transborda. Então Jesus é tomado pela compaixão e ele fala uma expressão, não sei se você se deu conta, não chore. E eu não sei você, mas quando eu olho para essa expressão, quando eu olho para esse contexto, eu faço a seguinte pergunta: oi? Que negócio esquisito. Diante de um sofrimento tão grande, Jesus diz, não chore. Como assim? Jesus parece apresentar algo meio paradoxal. Ele parece apresentar uma forma até um pouco insensível. Diante de uma mulher que está numa situação extremamente dolorosa e difícil, ele diz, não chore. O que será que o mestre quer ensinar? O que será que o mestre quer mostrar? Será que de fato ele quer apresentar uma face insensível? Acredito que não. Tenho para mim que a intenção de Jesus não era ser insensível. Tenho para mim que a intenção de Jesus, o seu desejo, era estimular naquela mulher marra. Já ouviu essa palavra? Marra. Em alguns momentos da vida e da história, eu e você precisamos ter marra.
Em alguns momentos da vida e da história, eu e você precisamos ser teimosos. Principalmente quando a esperança parece ter morrido. Nós precisamos ter marra. Isso não significa ser odioso, mas significa firmar os passos no amor. Apostar as fichas no amor, isto é marra. Ele queria de alguma maneira colocar de pé a sua autoestima. Queria colocar de pé a sua percepção enquanto gente digna. Porque o seu sofrimento, é claro, que é um sofrimento de alguém que perdeu uma pessoa querida. Mas é muito mais do que isso, inclusive. É o sofrimento de alguém que se percebe perdida, sem esperança, sabendo que quando enterrar aquele garoto, não terá mais para onde correr, porque os seus direitos enquanto gente, o seu direito de ser humano, naquele contexto cultural, se foi. Não existe mais. Então Jesus olha para ela, sim, tomado de íntima compaixão, e por isso que parece paradoxal, diz não chore. E por que ele diz não chore? Porque a sua compaixão de alguma maneira quer ensinar para ele, para ela, para nós: tenha marra, Will. Tenha marra, Patrícia. Quando você se perceber ou ter a impressão que a esperança morrer, tenha marra, Will. Acredite sim, finque o seu pé no amor. Tenha marra. Quando a esperança morrer, quando a violência se impor, quando os direitos humanos forem tomados de assalto, erga a cabeça, Will. Mas faça mais. Tenha marra para conseguir levar de alguma maneira uma mensagem para os outros, também para erguer a cabeça. Para não ficarem cabisbaixos, achando que a vida acabou. Não, erga a cabeça. De alguma maneira, Jesus está colocando no coração daquela mulher dignidade novamente. De alguma forma, Jesus está levando para ela dignidade. Então, falo, através do Espírito Santo de Deus, com o coração no eterno, com os valores do eterno, resista diante da falta de esperança. Com o coração em Deus, resista, porque é na resistência, é no processo de não se curvar ao mal, que a vida encontra uma via de ressurreição. Porque foi assim com Jesus. Foi não se curvando ao mal, que a ressurreição aconteceu. Foi ele sim se sustentando nos passos, cheio de compaixão, numa sociedade inclusive que tinha roubado a esperança de assalto. Jesus se mantém pisando em passos firmes da compaixão, e isso traz a ressurreição de volta. E isso viabiliza a vida novamente. Então, com o coração no eterno, com os valores de Jesus, resista. Resista. Para eu finalizar, deixa eu lhe dizer uma coisa. Diante de tanta dor, diante dessa empreitada que nós conversamos e dialogamos durante esse mês, diante de uma realidade que se apresenta cruel, maligna, diante de tudo isso, eu preciso lhe dizer, mesmo que a esperança morra, a última palavra é sempre do amor. Mesmo que a esperança se desfaleça, a última palavra é sempre de Jesus. Mesmo que a esperança
fique pelo caminho. Mesmo, e eu sinto sim, no meu coração, as dores, sim, sou empático às dores de várias pessoas, hoje, nos dias de hoje. Mesmo que a esperança fique pelo caminho, deixo-lhe dizer uma coisa, o amor sempre tem a palavra final. Will, de onde você tirou essa ideia? É só olhar para o Calvário. Diante de uma realidade tão perversa, tão dura, tão mesquinha, tão egoísta, tão violenta, tão sanguinolenta, tão preconceituosa, diante de uma realidade como essa, o amor se sustentou. E eu queria lembrar minha primeira reflexão, onde eu falo um pouco da identidade de Jesus. Afinal, quem é esse homem? Como diz no Evangelho de João, este homem é a ressurreição e a vida. A forma como ele viveu é a ressurreição e a vida. A forma como ele apresentou os seus passos, as suas atitudes, os seus movimentos, foi, é e ainda será a viabilidade dos recomeços. Porque Jesus não serviu apenas para um momento da história. Jesus se apresenta como hoje, mas não apenas hoje. Se apresenta também como o amanhã, a possibilidade de recomeços. Quando a história começar a se apresentar como algo duro, quando a história começar a definhar, minguar, Ele, o amor encarnado, o amor em movimento, o amor com os contornos de um judeu, o amor será a viabilidade, a encarnação, a fissura, a voz que diz, a perversidade, você não tem palavra final. O amor, este amor, que é expresso sim nas relações humanas, este amor mostrará sim a todo o processo de morte e violência, você não tem a palavra final. Então o amor, a graça, a compaixão que Jesus tem, que Jesus apresenta, será sempre a palavra final. Por isso que eu preciso lhe dizer, rendo a Ele toda a honra e toda a glória, porque diante da violência, diante da intolerância, diante da dureza, diante da perversidade, diante de moralismos, desculpa a expressão, babacas, Jesus apresentou para mim uma outra espiritualidade que nos impulsiona para a vida. Então, quando a esperança morrer, eu apostarei todas as minhas fichas, tudo o que tenho, numa palavra: amor. Quer traduzir? Jesus. Apostarei tudo o que tenho em Jesus. Não será em dogmas, não será em regras, não será em uma religião maluca, não será na ideia de mitos, não será. Será em Jesus, porque em Jesus a vida renasce, ontem, hoje e amanhã, porque nele, neste processo de amor, há vida eterna. Fique em pé que eu quero orar com você.